Fala galera, bom, hoje nós vamos continuar lá com os nossos problemas de contagem, tá? Só que hoje é um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre divisão em casos, tá? Então, o que é essa situação? Aquele princípio multiplicativo que nós trabalhamos antes, ele não resolve todos os problemas. Às vezes é necessário a gente dividir em casos. Quando que eu vou perceber se é necessário fazer essa divisão em casos ou não? Quando duas situações se interseccionarem. Quando alguns números podem pertencer a uma situação ou a outra. Aí eu não consigo fazer de uma única vez. Olha só, esse primeiro exemplo que eu escrevi, ele usa o princípio multiplicativo normal. Então eu só escrevi ele aqui para a gente entender a ideia do princípio multiplicativo e a ideia de algumas restrições que nós temos quando nós vamos aplicar esse princípio multiplicativo. Então, olha só. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever? Então, eu quero escrever números com 3 algarismos distintos, tá? Então, não posso repetir o mesmo algarismo. O que acontece? Nessa situação, eu tenho uma restrição. E sempre é importante você começar com essa restrição. Nesse meu caso aqui, quando eu vou escrever números com 3 algarismos, então eu posso usar os algarismos. Então, falou em algarismo, eu tenho do 0 ao 9. Então eu tenho 10 algarismos. Certo? Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma restrição. O primeiro número que eu vou colocar aqui não pode ser o 0. Por quê? Porque se eu começar com o 0, o que acontece? Eu vou ter um número com 2 algarismos. Então, não pode ser o 0. Ou seja, se eu tenho 10 algarismos, aqui eu tenho apenas 9 opções, do 1 até o 9. Para o meu segundo algarismo, eu tenho novamente 9 opções. Ah, mas por que 9? Se não pode repetir? Mas é 9 porque eu não posso usar esse primeiro algarismo que eu já escolhi aqui, mas eu posso agora colocar o 0. E agora que eu já usei 2 algarismos, para minha terceira opção restam 8 números que eu posso atribuir, 8 algarismos. E aí, fazendo essa multiplicação, o resultado dá 648. Então, existem 648 números com 3 algarismos distintos. Lembrando que isso que eu estou escrevendo aqui embaixo não é o número 998. Esse 998 são as opções que eu tenho para cada posição. Então, lembrando de novo, por que para primeiro eu tenho 9? Ao todo são 10 algarismos. Eu não posso usar o 0, então são 9. Para o segundo, eu não posso repetir o primeiro, mas eu posso usar o 0. 9 novamente. Para o terceiro, eu não posso usar esses 2, então 8. Certo? Quando que eu vou ter que fazer a minha divisão de casos? Olha só o próximo exemplo. Quantos números ímpares de algarismos distintos existem entre 2.000 e 5.000? Por que aqui eu vou ter que usar a divisão de casos? Porque eu tenho a opção de começar o número com o 3, eu posso escrever um número que começa com o 3. 3.127, porque ele está entre 3.000 e 5.000. Só que também o meu número pode terminar em 3, porque eu quero o número ímpar. Então, eu tenho duas restrições aí. O que eu vou ter que fazer? Dividir em 2 casos. Como que eu vou fazer essa divisão então? Vou pensar o seguinte. Se eu quero que o meu número seja ímpar, então eu sei que o algarismo da unidade deve ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Tem que ser um desses daqui, já que eu quero o número ímpar. E o algarismo da unidade de milhar, o algarismo da unidade de milhar
deve ser, como eu quero maior que 2.000 e menor que 5.000, pode ser 2, 3 ou 4. Não pode ser o 5 porque deve ficar mais do que 5.000. E eu quero entre 2.000 e 5.000. Então percebam ó, que ocorreu uma interseção aqui. O 3 pode estar na unidade e pode estar na unidade de milhar. Por isso que eu vou ter que fazer dois casos. Então, vou pensar assim, ó. Primeiro caso. O que eu vou fazer no primeiro caso? Então, primeiro caso. Se o 3 estiver na unidade. Então, se o 3 estiver na unidade, ó, quero escrever números com 4 algarismos. Então, supondo que o 3 vai estar aqui na unidade, o meu número vai terminar com 3. Então, eu tenho uma opção, que é esse 3. Eu quero que ele termine em 3. Quantas opções eu tenho para unidade de milhar? Eu tinha 3. Podia ser 2, 3 ou 4. Mas, supondo que eu já coloquei o 3 aqui, só sobram duas, o 2 e o 4. Então, eu tenho duas opções. Como ao todo eu tenho 10 algarismos, se eu já usei um algarismo aqui, já usei um algarismo aqui, sobram 8 e 7. Multiplicando 2 vezes 8 vezes 7 e vezes 1, né, que nem precisa, são 112 números. Mas essa ainda não é a minha resposta. Esse daqui é o meu primeiro caso. O meu segundo caso, o que eu vou ter que pensar? Se o 3 não estiver na unidade. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se o 3 não estiver na unidade, supondo que não está o 3, eu tenho para a unidade 1, 2, 3, 4 opções. Para a unidade de milhar, como eu já sei que o 3 não está aqui, eu tenho 3 opções. Já usei dois números, 8 e 7. Multiplicando 3 vezes 8 vezes 7 e vezes 4, 672. E aí, juntando esses dois resultados, isso daqui dá 784 números. Então percebam que é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil, tem que fazer com calma. Agora, o próximo exemplo dá para você fazer de duas maneiras. Ó. Quantos números pares de algarismos distintos existem entre 2.000 e 5.000? Eu poderia usar exatamente essa mesma ideia. Pensar na opção dos algarismos da unidade, que aí seria 0, 2, 4, 6 ou 8, já que eu quero o número par. Depois os algarismos da unidade de milhar, que continua sendo 2, 3 ou 4, e dividir em dois casos. Ou tem uma outra opção aqui, que eu particularmente acho mais fácil, que é a seguinte: encontrar todos os números com algarismos diferentes, entre 2.000 e 5.000. Bom, como que eu faço isso? Então, todos os números com algarismos distintos entre 2.000 e 5.000. Vejam que aqui eu já não tenho mais, eu só tenho uma restrição. O que tem que acontecer com a unidade de milhar? A unidade de milhar pode ser 2, 3 ou 4. Então, para a unidade de milhar eu tenho 3 opções. Tem que ser 2, 3 ou 4. Para os demais, não tenho mais restrição. Só não pode ser igual ao primeiro. Então, para o segundo, eu tenho 9 opções, porque não pode ser o primeiro. Depois, 8 e depois 7. Multiplicando todos esses valores aqui, o resultado dá 1.512. O que é esse 1.512? A quantidade de números entre 2.000 e 5.000 com os 4 algarismos distintos. Mas não era isso que eu queria. Eu queria os números pares. Bom, se eu quero os números pares e eu já tenho os números ímpares, os números pares é só eu fazer o quê? O total, 1.512, menos
os ímpares, 784. Ou seja, isso daqui daria 728 números. Certo? E mais um exemplo aqui, ó, que vai usar exatamente essa mesma, uma ideia parecida com essa, que é a seguinte, ó. Quantas sequências de 2 ou 3 letras distintas podemos fazer? Então, esse daqui já está claro que é divisão em casos. Por quê? Ou eu quero fazer 2 ou 3 letras. Então, se eu pensar 2 letras, nós temos 26 letras no nosso alfabeto. Então, eu tenho 26 opções para a primeira, 25 para a segunda, já que não pode repetir a letra. 26 vezes 25, 650. Agora, com 3 letras também distintas, 26, 25, 24. Isso daqui dá 15.600. Como eu quero saber o total, eu vou somar esses dois valores. Isso daqui dá 15.600 mais 650, 16.250 sequências diferentes. Um bom estudo a todos.